Olá, nós somos o Grupo 1, que é composto pelos discentes Davidson, Letícia Mendes, Lorena Alves, Poliana Lourenço, Ramon Siqueira, Rayane Alvarenga e Stephanie de Oliveira. E nós ficamos com o caso clínico 6. Paciente masculino, 85 anos, 70 quilos, em pós-operatório imediato de laparotomia, está na unidade de terapia intensiva para observação e, ao avaliá-lo, você constatou que o débito urinário nas últimas 6 horas era de 100 ml. Ao exame físico, você encontrou os seguintes parâmetros do monitor hemodinâmico invasivo: frequência cardíaca 112 bpm, PAN 55 mm de mercúrio, PVC menos 2 mm de mercúrio, PAPO 6 mm de mercúrio e C 1,5 ml por minuto. A gasometria venosa colhida do cateter venoso central em veia jugular interna direita veio com os seguintes parâmetros: pH igual a 7,2, HCO3 igual a 17, PO2 igual a 34, PCO2 47 e BE menos 9 e saturação de oxigênio 52%. Nesse slide, a gente colocou essa tabelinha só dos quadros dos parâmetros apresentados no caso e os valores de referência. A gente está citando cada um, dizendo se ele está mais baixo, mais alto, ou se está tudo normal. De acordo com os parâmetros apresentados pelo paciente do caso, a gente pode observar que alguns deles estão alterados, como, por exemplo, a gasometria arterial, que indica o pH ácido associado com bicarbonato baixo e pressão parcial do gás carbônico, que é o PCO2 elevado. A gente pode concluir com isso que esse paciente apresenta um quadro de acidose mista. E no cálculo de débito urinário que foi feito, obtivemos um resultado de oligúria, que deu 0,23, que sugere um choque pela diminuição da perfusão, que aí nesse caso poderia ser renal. E também com a PVC baixa, quadro de hipoxemia, hipotensão, índice cardíaco baixo e frequência cardíaca elevada que esse paciente apresenta, concluímos que possivelmente o paciente está entrando em um quadro de choque hipovolêmico, porque ele acabou de realizar uma cirurgia de laparotomia e possivelmente ele pode estar evoluindo para uma hemorragia importante. E vale lembrar também que cirurgias de laparotomia, de abdômen, são cirurgias perigosas porque acaba perdendo muito sangue. E aí, falando um pouquinho agora da fisiopatologia do desequilíbrio ácido-básico, os distúrbios ácido-básicos eles podem ser de dois tipos: metabólico, que é quando tem alteração nos níveis de bicarbonato, ou respiratório, que tem alteração primária nos níveis de CO2. Nesse caso específico, os valores encontrados eles falam a favor de uma acidose mista, porque a gente encontra um pH ácido, mas a gente também tem um PCO2 alto, que conclui para uma acidose respiratória, mas a gente também tem um HCO3 baixo, que conclui para uma acidose metabólica. As acidoses metabólicas elas são classificadas de acordo com o anion gap. Ela pode ser com anion gap elevada e pode ser através de um acúmulo de ácidos não mensurados, pode ser um lactato, sulfatos, corpos cetônicos, ou com anion gap normal, por perda de bicarbonato ou acúmulo de cloro pelo sistema gastrointestinal. Na acidose metabólica por acúmulo de ácidos não mensurados, há simultaneamente redução do bicarbonato e ausência da elevação do cloro, determinando um aumento do anion gap. Quando o distúrbio primário é a perda intestinal ou renal de bicarbonato, aí pode ser por diarreia, acidose tubular, o cloro é reabsorvido em excesso, mantendo o anion gap normal. Já nos casos de acidose com anion gap normal, pode-se calcular o anion gap urinário, que a gente vai definir se a perda de bicarbonato é renal ou extra-renal. E aí os valores positivos do anion gap urinário indicam que a acidose tem origem renal, enquanto valores negativos indicam que a acidose ela é extra-renal. E aí quando é assim, geralmente ela é intestinal. E já na parte de fisiopatologia da acidose respiratória, ela é caracterizada por uma redução do pH secundária ao aumento de PCO2, que a gente também chama de hipercapnia. E aí ela pode ter várias causas. Pode ser falência do organismo em transportar CO2 até os pulmões,
Pode ser através de choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória, defeitos pulmonares obstrutivos. Aí pode ser obstrução de vias aéreas, asma, DPOC, defeitos pulmonares restritivos, fibrose pulmonar, doenças neuromusculares ou diminuição do drive respiratório. Aí pode ser uma overdose de drogas sedativas, benzodiazepínicos ou opioides. O nosso paciente ele também apresenta um choque, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia dele. O choque ele se caracteriza por um estado de hipoperfusão tecidual, ou seja, o fluxo sanguíneo ele encontra-se inadequado para suprir as necessidades celulares. Assim, o denominador comum de todos os tipos de choque é a redução da PEC. Há, portanto, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes, e um acúmulo de produtos metabólicos de excreção celular, como gás carbônico, por exemplo, pela insuficiência na sua remoção. A gente acha que o nosso paciente ele está sofrendo um choque hipovolêmico, que é causado por uma redução do volume sanguíneo. Essa redução do volume ela pode ser devida a uma hemorragia, e como ele acabou de sair de uma cirurgia, de laparotomia, a gente acha que ele está sim com uma hemorragia por conta dos parâmetros apresentados. Quando tem uma hemorragia assim, há muita perda tanto de eritrócitos quanto de plasma, ou também pode ter uma perda isolada de plasma, que ocorre nos casos mais específicos. De uma forma ou de outra, o que ocorre é uma queda na pressão do enchimento capilar, que é a PEC, ou pressão hidrostática. A hemorragia ela pode ser externa, traumas, ou interna, uma úlcera perfurada. Aqui nessa tabela nós temos o diagnóstico de enfermagem, o resultado esperado e a intervenção de enfermagem, voltados para esse caso clínico. E todos foram baseados na CIP. No nosso primeiro diagnóstico de choque, nós queremos o resultado esperado para o seu tratamento seria aumentar o volume de líquido do sistema urinário, isso porque o paciente apresenta oligúria, então a gente quer aumentar esse débito urinário. A gente também quer aumentar a perfusão tissular, aumentar a pressão arterial, e a gente se refere à pressão arterial média, SPAM, diminuir taquicardia, aumentar a saturação de oxigênio no sangue. E a intervenção de enfermagem para o seu tratamento vai ser manter ventilação com ventilador mecânico, administrar superidratação isotônica via endovenosa, administrar medicamentos. Aqui a gente acabou de falar a base do manejo inicial. Mas, continuando, executar exame físico, monitorar exame laboratorial, porque tem que se descobrir a causa desse choque circulatório, e monitorar a condição de perfusão tissular. No nosso próximo diagnóstico, nós temos a acidose metabólica, e o resultado esperado em seu tratamento é o equilíbrio ácido-base melhorado e aumentar a saturação de oxigênio no sangue. A gente pensou em aumentar a saturação de oxigênio no sangue porque a gente chegou a uma ideia de que essa acidose metabólica seja por aumento de ácido lático no sangue. Então, a intervenção de enfermagem será voltada para a acidose metabólica por ácido lático, que será manter ventilação com ventilador mecânico, administrar superidratação isotônica via endovenosa, monitorar condição de perfusão tissular e monitorar condição respiratória. E no nosso último diagnóstico, nós temos a acidose respiratória. O resultado esperado para o seu tratamento é o equilíbrio ácido-base melhorado e aumentar a saturação de oxigênio no sangue. A intervenção de enfermagem para isso é manter a ventilação com ventilador mecânico e monitorar a condição respiratória. Bom, eu sou o Davidson e eu vou responder a pergunta de acordo com os temas estudados na semana que você acha que pode estar acontecendo. Aponta estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o manejo do caso. Então, chegamos a 2 diagnósticos, sendo eles acidose mista, respiratória e metabólica, e choque circulatório. Então, eu coloquei que para tratar a acidose respiratória com medidas não farmacológicas, o profissional deverá fazer uma intubação traqueal, manter a ventilação com ventilador mecânico e sempre monitorar a condição respiratória do paciente.
Com esse mecanismo, espera-se melhorar a ventilação nos alvéolos para aumentar a troca gasosa e reduzir, assim, o acúmulo de gás carbônico no sangue. Já na acidose metabólica, o tratamento farmacológico seria a administração de bicarbonato, sempre monitorando a gasometria, a fim de equilibrar, né, o pH no sangue. Mas esse tratamento é para acidose metabólica hiperclorêmica. Nesse caso, devido à presença de choque circulatório, acredita-se que a acidose metabólica seja por acúmulo de ácido láctico, sendo seu tratamento voltado para a melhoria da oxigenação celular, para promover a ventilação com o ventilador mecânico, fazer reposição volêmica e melhorar o inotropismo cardíaco. Em casos extremos de acidose láctica, talvez seja necessária a intervenção de um nefrologista e, muito possivelmente, o paciente seria submetido a uma diálise. No caso do choque circulatório, necessita-se de um suporte básico à vida, que é garantir que as vias respiratórias do paciente estejam pérvias, ofertar oxigenação não mecânica, mas se não for suficiente oxigenação mecânica, que será feito para tratar também a acidose respiratória e garantir a circulação. Para garantir a circulação, é importante realizar imediatamente 2 acessos venosos de calibre 16 ou 18, catéteres periféricos e solução de 2 litros ou 2.000 ml aquecida. Monitorar a evolução do paciente sempre. Caso não haja melhora, administrar as drogas inotrópicas e vasoativas, mas se houver, administrá-las somente após a reposição volêmica. A melhora do quadro clínico do choque circulatório é esperada através da melhora do débito urinário, aumento da pressão arterial média, melhora da saturação de oxigênio e redução da taquicardia. Ao longo dos procedimentos, realizar mais exames para descobrir as causas dos distúrbios.